Boa noite, pessoal. No final da aula 6 do treinamento MPLS, Fundamentos e Aplicações, nós tivemos um probleminha no ambiente com relação aos comandos, né, que foram dados aí no laboratório, e gostaria de reproduzir essa parte final agora, para que os alunos, tanto os alunos que adquiram a versão gravada, como também os alunos que assistiram ao treinamento, mas precisam rever a aula, não tenham essa perda de informação. Tá? Então resolvemos gravar novamente essa partezinha final com os comandos aí efetuados no laboratório, né? Bem, a topologia que utilizamos durante o treinamento, que foi disponibilizada também no ambiente de laboratório, né, foi essa daqui, tá? Um laboratório contendo 8 elementos, né, 8 roteadores, né, 4 CEs, 2 PEs, né, o PE1, PE2 e P1 e P2, né? Esse foi o lab que nós usamos aí no laboratório, ok? Então, os comandos efetuados nesse laboratório foram comandos mais básicos, né, os comandos preliminares, já que a aula tratou de fundamentos do MPLS, e nós efetuamos alguns comandos básicos, ok? Por exemplo, no PE1, né, se a gente quiser ver, por exemplo, as interfaces que estão rodando MPLS, nós efetuamos o comando show MPLS interface. Ok, então ele mostra quais interfaces do roteador PE1, né, o Provider Edge 1, estão rodando o MPLS. Né? Nesse caso, a interface 1/2 e a 1/3, né, que nós podemos ver aqui na figura, são interfaces que estão voltadas aqui para os roteadores P1 e P2, respectivamente. Na interface túnel aqui, na coluna túnel, podemos ver no, porque essas interfaces nesse momento não estão rodando engenharia de tráfego, né, e as interfaces estão operacionais. Né. Já as interfaces 1/0 e 1/1 do mesmo PE, elas não estão rodando MPLS, né, porque elas são interfaces viradas para os roteadores CEs, né, os roteadores de cliente, que de fato realmente não rodam MPLS. Tá? Bom, outro comando interessante no PE1, né, show MPLS, LDP, Neighbor, né, que é que esse comando nos mostra. Tá? Esse comando ele nos mostra a adjacência a LDP, né, que é o protocolo de distribuição de label, mostrando que o vizinhos os peers, né, do PE1 são os roteadores P1 e PE2. Desculpa, P1 e P2. Tá aqui. O 721001, que é o P1, e o 722001, que é o P2. Ok, então ele de fato está mostrando aqui que realmente o roteador P1 ele formou duas adjacências, né? Uma com cada roteador provider, né, que é o roteador de núcleo. Se nós executarmos o comando showrun interface serial 1/2, né, nós podemos ver que a configuração dentro da interface é bem simples. Né? Ela tem o endereço IP, né, o protocolo de roteamento, nesse caso nós optamos por usar o protocolo ISS, né, como o protocolo IGP do backbone, e o comando MPLS IP, ok, para ativar o MPLS dentro da interface. Ok? Outro comando interessante é o comando que nos mostra a associação dos labels com os prefixos, tá? O comando show MPLS LDP bind, né? Então esse comando ele é bem interessante porque ele nos mostra todos os prefixos, né, associados a todos os labels, né? Isso aqui na realidade é a tabela que nós vimos chamada lib, né? Label Information Base. Então, como exemplo, vamos pegar uma linha aqui, né? Por exemplo, o prefixo 72201, ok? Ele foi aprendido, né, pelo PE1. Esse endereço IP é o endereço IP da loopback do PE2. Tá? Então, nós podemos ver que para cada prefixo ele tem o local bind e o remote bind. Né? O que é isso aqui, né? Bom, antes de mostrar isso, vamos falar aqui da revisão. Na realidade, a revisão, o número de revisão é um número simplesmente para controle local do roteador, né? Baseado na troca de informações, no aprendizado e na troca de informações de label. Ok? O local bind é o rótulo, né, que o próprio roteador acrescenta. Nesse caso, o PE1, né, acrescenta o label, adiciona o label 24 para o prefixo 72201. Tá? O remote bind, né, que na realidade o remote indica os labels que os vizinhos LDPs anunciam, né, para chegar a um determinado prefixo, né, estão aqui. Então, nesse exemplo, por exemplo, o vizinho 1722001, né, ele avisa para esse roteador que eu estou digitando o comando, no caso o PE1, que para atingir a rede 172.201 ele use label 18.
Já o peer 172.10.01, ele avisa que o roteador P1 deve usar label 10, desculpa, label 20, né, para atingir o prefixo 72201 também. Ok? Então, na realidade, a tabela lib, né, que é um banco de dados, né, associando o prefixo IP aos labels, né, ele mostra todas as informações, né, um banco de dados, né, onde as melhores rotas, né, são extraídas dessa tabela para a tabela LFIB, que é a tabela de encaminhamento propriamente dita do MPLS. E como é que eu vejo a tabela LFIB, né? Show MPLS Forwarding Table. Então essa tabela ela me mostra, né, na verdade as rotas que de fato vão ser utilizadas, né, as melhores rotas foram extraídas da tabela lib, né? Claro que as melhores rotas elas são calculadas baseado na métrica do protocolo de roteamento, no nosso caso o protocolo IGP. Ok? Então, como exemplo, a gente pode ter aqui, pode dizer que, por exemplo, o prefixo 192.168.024, o roteador P1 ele vai usar o label 19, né, para atingir esse prefixo, né, e vai acrescentar o label dele, que é o label 20. Então, na tabela LFIB, o que nós temos, né, sempre uma coluna que vai dizer o label local, que é o label que o próprio roteador acrescenta, né, e o label o outgoing label, né? O label realmente que ele vai utilizar para atingir essa rede. Então sempre funciona dessa forma, né? Eu recebo um label, né? O roteador recebe um label, né, anunciado pelo vizinho, né, acrescenta o label dele, que é o label local, e avisa para o vizinho dele também. Ok? Outras informações são interessantes, por exemplo, esse pop tag aqui, né? O pop, como nós falamos na aula, o pop é o aviso para retirada do label, né? O penúltimo rótulo, né? Na verdade, o pop é um aviso que é o implicit null, né, propriamente dito. É um rótulo que avisa o roteador, né, para fazer uma retirada do top label, né, do label mais acima da pilha. E o untagged, né, essa informação de untagged, na verdade, ele vem de uma interface que não roda MPLS. Ok? No caso aqui, no caso do P1, as interfaces não rodam MPLS são as seriais 1/0 e a serial 1/1. Ok? Então, assim, um teste que nós podemos fazer aqui, né, por exemplo, tentar pingar aqui do CE11 até o CE22, né? O CE11 está aqui numa ponta, né, o CE22 na outra, né, e vamos fazer um ping, né? Então, por exemplo, o IP do CE11 é 201.01 e do CE22 é 202.02. Então, 200.2.0.2. Nós podemos ver que está pingando, né? E no tracer route, né, 202.02, nós podemos ver o caminho, né, que está sendo efetuado. Então, como é que é esse caminho aqui? O CE11, ok, para atingir, vou colocar aqui para ficar mais fácil para visualizar. O CE11 para atingir o CE22, o que ele está fazendo, né? Ele atinge o roteador P1, ele tem uma rota aqui, uma rota default, né, atinge o P1. Né? Depois o next hop é o 92.168.014, vem até para o P1, desce aqui para o 92.168.030. Aí nesse momento aqui do P1, a passagem do P1 para o P1 já tem um label adicionado, né, que é o label 20. Desce aqui para o 92.168.030, né, o label 18. Ou seja, o roteador P1 faz um swap. Claro que nesse laboratório a gente manipulou a métrica do ISS para que pudéssemos ver a inserção, né, a troca e a retirada do label. Então o P1 adiciona, o P1 faz a troca, né, faz a troca do label 20 para 18, né, e o P2 é o cara que vai tirar o label, né, já que ele é o penúltimo roteador do backbone, né. Então eu tenho aqui até o 30, depois 92.168.025, que é o P2, e depois 150.126, que já é esse roteador CE22, que é onde eu quero atingir. Tá? Então, pessoal, nesse laboratório foi executado esses comandos, né? Foi o primeiro laboratório, uns comandos mais preliminares, iniciais, né? Mas também bastante importante. Ok? Um abraço e boa noite a todo mundo.